Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui no canal, um prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez, desejo a todos um ótimo fim de semana. Bom meus amigos, hoje eu gostaria de comentar sobre Jogos Mortais, Jigsaw, filme de 2017 dirigido pelos irmãos Michael e Peter Spierig, oitava entrada na franquia Jogos Mortais, um filme que veio 7 anos após o filme Jogos Mortais 7, a versão 3D de 2010, mais um lançamento da Lionsgate em parceria com a Twisted Pictures. E aí a pré-produção então desse projeto buscou revitalizar a franquia para um novo público, tentando manter a essência clássica de mistério e armadilhas letais e, claro, pensando também no bom retorno de bilheteria. Bom, dessa vez quem assumiu o roteiro foi a dupla de roteiristas, o Josh Stolberg e o Peter Goldfinger, né, criaram uma trama que se passa 10 anos após a morte, né, a suposta morte de John Kramer. Bom, como eu tinha falado, né, quando eu trouxe a análise aqui no canal, né, de Jogos Mortais 7, a versão 3D, eu tinha dito que na época esse filme tinha sido considerado o capítulo final da série, né? Porém a Lionsgate encomendou a produção de Jigsaw desse filme aqui, esse longa de 2017 que a gente vai tratar no vídeo de hoje, a partir de uma proposta de Stolberg e Goldfinger, né, essa dupla de roteiristas. E aí o desenvolvimento inicial do projeto começou em 2013 e a produção teve início oficialmente apenas em 2016, né? E como custo, né, como orçamento, 10 milhões de dólares. De 2004 a 2010, né, você teve aí um período de quase 7 anos em que a franquia Jogos Mortais ela teve um impressionante dado de lançamento por temporada. Então você tinha uma tradição de lançamentos anuais próximos à data de Halloween mais ou menos. E aí o primeiro filme, né, o longa original de 2004, na época apresentou inovações que não conseguiram ser emuladas de forma decente no gênero terror até hoje, tá? E aí todos os demais filmes, né, dessa trama criada inicialmente pelo James Wan e o Lionel usaram a mesma fórmula, né, com plot twists que buscavam surpreender o espectador a todo custo, né? E aí é o seguinte, após Jogos Mortais 7, já era um consenso estabelecido, né, entre os fãs, né, e entre os críticos também, que a franquia ela precisava de um descanso, né, isso era nítido, essa fórmula demonstrou desgaste já no quarto filme, e aí os resultados de bilheteria, né, apesar de bons, já não eram mais os mesmos, e aí alguma coisa tinha que ser feito para poder então resgatar no futuro o interesse do público, né? Quem sabe resgatar, né, uma nova geração de fãs, né, atrair o interesse de um público diferente, de uma geração mais moderna. E aí, depois de Jogos Mortais 7, lançado em 2010, 7 anos depois, em 2017, você tem Jigsaw, né? E aí é um filme, né, que tem uma produção radicalmente diferente das últimas entradas anteriores da franquia, né, que abusavam do sangue para tentar então de alguma forma compensar a falta de roteiro. E aí a Lionsgate tinha prometido revitalizar a franquia com uma abordagem mais cuidadosa, né? E eles garantiram que o oitavo filme seria uma produção renovada, né? Diferente dos capítulos anteriores, né? Queriam se distanciar do excesso de violência, esse excesso de violência gráfica gratuita, né, que havia desgastado já a imagem da saga, né, e com isso, né, a Lionsgate alegou ter rejeitado na época mais de 100 roteiros diferentes durante, né, esse período de 7 anos que se passaram, né, desde o sétimo filme, e aí eles aprovaram apenas uma história que julgaram ter um forte potencial narrativo. E com isso, o objetivo deles então era limpar a reputação da franquia e provar que um retorno não seria apenas um caça-níquel comercial, mas uma tentativa de expansão legítima do universo de John Kramer. Para mim, o efeito foi totalmente o contrário. Para mim, esse projeto, né, ele tem cara assim de caça-níquel. 5 pessoas acordam dentro de uma sala: Anna, Ryan, Mitch e Carly, interpretados por Laura Vandervoort, Paul Brownstein, Mandela Van Peebles e Brittany Allen, enfrentam as típicas armadilhas de Jigsaw e lutam pela sobrevivência. O quinto participante, na verdade, é apresentado durante a trama. Quando os corpos mutilados começam a ser descobertos,
Os detetives Halloran, interpretado por Callum Keith Rainey, e Hart, interpretado por Clay Bennett, tomam conta do caso, que torna-se ainda mais complexo quando uma testemunha-chave leva um tiro no peito durante uma perseguição. Os legistas Logan Nelson, interpretado por Matt Passmore, e Eleanor Bonneville, interpretada por Hannah Emily Anderson, também se envolvem para ajudar na recuperação de pistas que possam provar que Jigsaw ainda está vivo. Bom, talvez para os fãs da franquia, se a gente for fazer uma comparação direta com os Jogos Mortais 7, né, a versão 3D de 2010, o filme anterior, bom, você percebe que houve uma evolução, né, ainda que pequena, né, mas tecnicamente, né, a produção, o trabalho técnico executado, para mim é superior, porém esse filme aqui ele apresenta vários problemas mesmo assim. E a gente começa pelo desenvolvimento de personagens que continua horroroso como sempre, né? Os personagens aqui servem basicamente como iscas, né? Estão ali basicamente para serem testados, né? E morrerem da pior forma possível. Então boa parte dos personagens aqui não são muito importantes para a trama, né? E aí o desenvolvimento dos personagens na minha visão é comprometido, né? Não só pelas decisões do roteiro, mas também pelas más atuações, tá? As atuações aqui para mim são fraquíssimas. E aí os avanços da trama ocorrem nessa tentativa de restabelecimento de pequenos padrões narrativos, né, que voltam mais atenção para as consequências das escolhas feitas nas armadilhas então propostas pelo Jigsaw. E aí você assiste o filme e você nota que vai se tornando uma experiência um pouco exaustiva, justamente pela falta de novidade. E aí aquele tradicional plot twist, né, que sempre ocorre, né, em todos os filmes da franquia, acaba retornando aqui, porém é previsível de alguma forma, não tem impacto algum, e aí nem mesmo o deslocamento temporal proposto joga a favor dessa produção, pelo contrário, joga contra. Você tem aqui uma trama confusa, né? Porque vai tentando mesclar eventos do passado com eventos do presente e o filme vai cortando entre duas situações específicas, uma que ocorre no passado e outra no presente, que são dois jogos específicos, só que o filme não te avisa. E aí, não sei se é proposital, provavelmente o filme faz isso propositalmente para pôr aquela dúvida no ar, né? Se o John Kramer realmente está vivo ou não, né? Então a montagem também prioriza, né, em fazer com que o espectador também tenha essa dúvida, porque a gente se questiona, será que o John Kramer está vivo, né? Depois de todo esse tempo, será que é viável pensar que ele está vivo ou não, né? E aí, na minha opinião, um filme fraquíssimo, tá? Em toda a sua projeção, você vê personagens sem profundidade, personagens, né, com personalidades extremamente rasas, que dificulta com que você crie alguma conexão com os personagens, né? E eles morrem, tipo assim, a morte não tem impacto nenhum, tá? E claro, né, como em Jogos Mortais 5 aqui você tem novamente essa dinâmica de investigação policial, ainda que a estrutura de investigação policial apresentada seja fraca no meu ponto de vista, porque não é muito desenvolvida, mas além disso você tem aqui uma fotografia bem limpa, então o filme fica limpo demais e perde aquela sujeira claustrofóbica, né, que era criada no filme original pelo James Wan com aquele filtro esverdeado, né, que acabava criando propositalmente uma sujeira, né, esteticamente. E aí você tem a dificuldade de criar qualquer tensão aqui nesse filme, como eu falei, um filme bem fraco, tá? Uma adição que, ao meu ver, é mais do mesmo. Porém, ainda assim é um filme que conseguiu, né, um lucro considerável, bons números de bilheteria, tá? Porém, é um filme que pode servir como ponto de partida. Para Jogos Mortais, Jigsaw, eu dou nota 4. Bom, vou fechando a minha análise por aqui. Esse seria meu comentário por hoje. Se você gostou, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Vou ficando por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Esse é mais um vídeo que vai para a playlist Jogos Mortais. E até a próxima.